Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver, um vídeo polêmico, mas na verdade é só um clickbait aí. Tarcísio, por que você não gosta do D&D, né? Acabei de fazer uma série de alternativas ao D&D, então muita gente perguntou isso pra mim, Tarcísio, por que você não gosta de D&D? E então vou falar um pouquinho, que não é verdade que eu não gosto de D&D, eu gosto de D&D, mas eu tenho algumas ressalvas ao D&D, que é o que eu vou falar aqui, mas na verdade eu vou focar, as minhas ressalvas, elas têm muito mais a ver com o que eu gosto no D&D, né? E aí, ao descobrir o que eu gosto no D&D, vocês vão descobrir o que eu não gosto no D&D, mas logicamente eu vou focar o que eu gosto. Por exemplo, gente, né, isso aqui eu acho ouro, isso daqui eu acho pérola, essa é a versão do D&D BX, né, o Basic e o Experience. Isso daqui eu acho maravilhoso, assim, sabe? Eu acho fantástico, eu acho zero defeitos isso daqui, né? E a minha questão com o D&D é assim, eu gosto do D&D como ele foi pensado originalmente. Se você for pegar lá o D&D 0, se você for pegar o D&D Basic e o Experience, ele tem um gameplay bem simples, sabe? Onde realmente o lance é a dungeon. Principalmente no começo, o D&D era a exploração de masmorra. Ele era um jogo que era praticamente um dungeon crawl, né? Com wargame, lá um pouquinho de roleplay. E aí, logo em seguida, fizeram as regras de exploração dos ermos, em que você faz viagens. E aí ele era um grande jogo de exploração de ambientes, de encontros, de manutenção de recursos. Então, no começo, basicamente, uma aventura completa de D&D, ela envolvia uma viagem para você ir até alguma dungeon e depois a exploração daquela dungeon. E eu adoro essa proposta, né? Que é o que eu jogo muito com isso aqui. Tenho muito carinho por isso. E as minhas aventuras, elas são, sinceramente, vou falar, não tem pretensão nenhuma de ser original. Elas sempre envolvem isso. Os meus personagens precisam fazer alguma coisa, eles precisam chegar em tal lugar, então tem o caminho até esse lugar e depois a exploração desse lugar, que é muito próximo com como era o D&D originalmente, se você pegar para ler o começo, né? Então eu gosto muito dessa pegada, principalmente a parte de exploração, né? Eu acho, se você for estudar o D&D mais a fundo, principalmente as novas versões, eles colocam que o D&D tem 3 pilares, né? Que é a exploração, a interação social e o combate. E aí que o D&D perde o interesse para mim quando entra na questão da interação social. Por quê? Eu, particularmente, e agora é uma opinião minha, eu acho que essa parte da interação social, nas edições antigas, você não tem regra específica para isso. Tem só uma tabela de reação ali, regra para moral e tudo mais, mas são coisas muito pontuais e específicas para momentos. Agora, uma interação social mais aberta, numa cidade, tudo, era muito solto. Então, as regras, elas não davam suporte mecânico para isso. Então, era a proposta do jogo, que o mestre lidasse isso da forma que achasse melhor, por isso que a gente tinha o movimento do FKR. Mas as regras não davam suporte para isso, né? E nas novas edições eu também acho que fica muito... As regras, tipo, não acho ruins, mas outros jogos fazem isso de forma mais competente. Assim, sabe? Eu acho que ainda fica muito assim, alternando, né? Muitas vezes eles colocam umas regras para interação social bem grandes, mas aí quando chega no combate vira aquele wargame lá, né? A 4ª edição era assim. Então eu não vejo muito a interação social, na minha opinião, ela fica muito solta, muito avulsa no conjunto total de regras. Principalmente nas mais antigas, que realmente não tinham, porque não era a proposta. Se você for pegar as primeiras aventuras de D&D, era a exploração do negócio, você ganha XP, né, através de combate, através de tesouro, tanto é que até hoje se debate como funciona a questão do XP para o lance da interação social,
né? É uma coisa que não tem. Então eu acho que o D&D ele foi, na minha opinião, my opinion, ele foi pensado para ser um tipo de jogo e ao longo do tempo ele foi se mudando para atender um outro tipo de jogo, né? Então eu gosto, a ideia original do D&D eu tenho muito carinho e eu sempre vou ter um carinho muito grande, principalmente por essa versão, porque a primeira versão do D&D, ela era escrita numa linguagem muito voltada para a galera do wargame, do board game, que era o público que o Gygax estava lá focando. Então ela é uma linguagem muito difícil e que eu acho que fazia muito sentido para a galera do board game, do wargame da época, mas que era uma leitura muito difícil para quem não era. Imagina pra gente que não é, 40 anos depois, fica muito hermético. Essa versão aqui do Moldvay do Cook apresenta aquelas regras, né, limadas, de uma forma que é bem fácil de entender e foca nessa questão, sabe? Não tem pretensão de ter uma profundidade, não quer ser o Senhor dos Anéis, sabe? Tanto é que o Senhor dos Anéis, né, nem é a maior influência do D&D na questão de literatura. Tem o apêndice, né? O apêndice N lá, né, que tem outros 1 zilhão de livros, né, citados antes do Senhor dos Anéis, né? E eu gosto muito dessa simplicidade de proposta que o D&D antigo tinha, e eu acho que o D&D caminhou para um lado que as regras não suportavam, que outros jogos fazem isso melhor, como Savage Worlds, essa parte da interação social, o próprio RPG do Game of Thrones, e 1 zilhão de outros, né? E, por exemplo, quando eu vejo alguns streams que focam mais nessa parte do roleplay de D&D, como por exemplo o Critical Role, eu adoro, eu assisto e gosto muito. Mas se apoia muito mais na capacidade técnica, que são voice actors profissionais, muitos são atores profissionais, né? E 90% do que acontece lá de interação social é muito mais a qualidade desse pessoal de interpretar enquanto atores, enquanto voice actors, do que algo que o jogo está possibilitando. Porque se eles estivessem jogando alguns outros jogos, eles seriam muito mais ferramentas mecânicas para fazer esse roleplay acontecer. Eu acho que, por exemplo, algumas partes de roleplay que tivessem uma mecânica muito específica, por exemplo, a mecânica de intriga do Game of Thrones, iria render umas cenas muito mais aprofundadas, por exemplo. A mecânica ajudaria muito, né? Enquanto que me dá a impressão que quando chega nessas partes, eles desprendem das regras, vira tipo um teatro do improviso, que eu não acho errado, gente. Eu tô falando que pra mim não tem interesse em jogar. Assistir, eu assisto. Agora, eu quero ter uma aventura de interação social na corte ou numa cidade com D&D, nem um pouco, assim, zero interesse nisso, zero interesse. Eu quero ter isso daí, eu quero muito em um sistema que me dê regras mecânicas para fazer esse tipo de interação. Aqui uma intriga, aqui eu vou usar algumas habilidades e tudo. E eu acho que o D&D ele foi mudando para atingir isso. Para mim, ele chegou num ponto em que ele não me agrada. Ele fez isso? Fez. Me agrada? Não. Então, o D&D que eu jogo sempre, tanto solo quanto em grupo, ele sempre vai ser interessante para mim enquanto ele for focar nessa parte de exploração e no combate também, né? Mesmo aqui, que são regras muito minimalistas, o combate ele é bem interessante, ele tem uma parte tática que o pessoal deixa um pouco de lado aqui, mas se você seguir a risca, ele é bem interessante, né? E eu gosto desse D&D inicial, que não tem essa pretensão de criar épicos, cenas de tudo, né? Não, eu gosto muito disso. Você é um aventureiro fracote que vai tentar conseguir ouro explorando lugares, fugindo muitas vezes. Você vai fazer viagens e na maior parte do tempo você quer passar despercebido. Depois que você conseguir bastante experiência e bastante dinheiro, você vai sossegar, montar a sua fortaleza, entrar para uma guilda, alguma coisa assim. Então eu gosto dessa proposta inicial do D&D. O que virou depois, para mim, não me interessa, não porque o tema não me interessa, mas aí eu acho que
outros sistemas conseguem proporcionar isso de uma forma mais interessante para mim. É isso, galera.